Olá pessoal, aqui é o Leonardo e bom, vamos ao nosso primeiro vídeo desse novo canal. Vamos falar a respeito hoje sobre vontade, que, bom, é uma coisa incrivelmente poderosa, né? Talvez o maior dos poderes humanos, entre aspas, aqui, pois é uma coisa que, de fato, é individual, não pode ser criada por ninguém, é algo que você desenvolve por conta própria, você refina através do seu próprio intento, do seu próprio desejo. E que não deve ser confundido com motivação, né? Pois motivação é como as estações do ano lá varia de acordo com eventos externos, enquanto vontade é uma coisa que pode sim ser utilizada a qualquer momento. Você pode, de fato, a qualquer dado instante, cerrar seus dentes e decidir fazer uma coisa e de fato fazer aquilo. Se você tiver a coragem, se tiver a vontade real de fazer aquilo, de desejo bastante, vamos colocar assim, né? De ir em frente com aquilo, seja o que for. E por isso que vontade acaba sendo uma coisa incrivelmente poderosa e, ora, pode ser algo criativo, incrivelmente poderosa no sentido de que ela pode vir a ser potencialmente um elemento transformador criativo no mundo. Pode nos tornar, consequentemente, seres que emanam coisas positivas o tempo todo, que criam, que colaboram para com o todo, o tempo todo. Assim como uma abelha, eu colocaria assim, o propósito dela está em servir a colmeia, o humano está para com servir a seus próximos, no sentido de ser, fazer aquilo que precisa ser feito e ao mesmo tempo agregar o máximo possível, pois maior é aquele que serve. Mas é claro, isso pode ser visto de N formas diferentes, cada um vai ter sua perspectiva sobre isso, essa é a minha pessoal. No entanto, essa expressão de vontade, quando ela é genuína, ela tende a ser assim, ela tende a ser uma coisa que de fato traz, agrega a todos aqueles que estão ao seu redor. Uma pessoa, quando ela tem boas inclinações, quando ela está alinhada minimamente, internamente com ela mesma, ela tende a ter ações na sua realidade, no seu pedaço existencial, vamos colocar assim, onde ela existe, o perímetro que ela ocupa, vamos colocar dessa forma, a ser um elemento positivo, criativo, que realmente vem para agregar e não para roubar, não para tirar, né? Não para ser aquela coisa que contamina o seu ambiente, mas sendo sempre o contrário, sendo um elemento de cura, de resolução de problemas, de fato agregar o tempo todo, de ensinar, de realmente ser esse elemento transformador de cunho positivo. Enquanto o contrário também é, e essa que é talvez a grande pegadinha de vontade, porque ela pode ser facilmente expressa de forma negativa também. Quando mal intencionada, tende a ser um elemento incrivelmente destrutivo nesse sentido. Dado que, por esta não ter direcionamento natural, ela não tem inclinação alguma, nós damos a inclinação à vontade, pois ela é expressa através de nós. Então, dessa forma, os nossos atos, sendo essa constante expressão pessoal nossa, de fato uma expressão de vontade. Se nós estamos corrompidos ali, não exatamente corrompidos, é um pouco estranho de falar assim, mas desalinhados, essa tende a ser naturalmente uma expressão que ela não tende a ser o melhor que ela poderia ser. Ela tende a ser, de fato, essa coisa incrivelmente distorcida, incrivelmente estranha, que vai na direção contrária do que eu acabei de me referenciar, né? No sentido de que não agrega, ela cria problemas, ela cria situações regulares, ela traz consigo inquietude. E enquanto o seu oposto é sempre esse elemento curador, elemento que traz equilíbrio por si só. Então, vontade acaba sendo de fato essa coisa que ela não tem lado. Ela depende de quem expressa. E a gente já viu exemplos na história humana de como isso pode ser incrivelmente distorcido. Né? Quão fácil é, talvez, um indivíduo super carismático, com vontade grande o bastante, convencer terceiros que os seus ideais, por mais distorcidos que sejam, são credíveis, entre aspas, aqui. E através dessa expressão de vontade, criar horrores literais, né? E por isso que é importante pensar sobre isso, pois, vejam só, essa reflexão onde ela naturalmente nos leva, se a gente se permitir levar a irmos nessa direção, de que a nossa vontade está de fato alinhada, a nossa
existe coerência naquilo que nós falamos e acreditamos ser? Ou melhor, as nossas ações, elas estão alinhadas com, com aquilo que a gente acredita e ao mesmo tempo que a gente expressa para terceiros? É algo assim para se pensar. Tem um coach no último livro de Dune, Chapter House of Dune, que expressa bem isso, que diz assim, que a confiabilidade humana é mensurada pelo quão alinhado ações e palavras são. Não exatamente os termos, mas é basicamente isso. Isso é uma coisa que me fez refletir um bocado quando eu li aquela frase, porque a gente fala, sei lá, de confiabilidade de qualquer outra forma, mas. E realmente se remete à questão de você poder garantir que uma coisa qualquer, durante determinado tempo, expresse ali a sua função no qual aquilo foi projetado para. Ou seja, que ela de fato cumpra a sua função que ela foi criada para realizar. E um humano, para ele ter essa confiabilidade, então a gente seguindo essa linha de raciocínio, ele meio que precisa ter um alinhamento entre aquilo que se fala e se age, ou seja, uma coerência entre ação e palavras. Para que de fato ele possa ser essa genuína expressão de si mesmo, e não uma completa incoerência, na verdade, um ser que está em conflito interno constante, que exatamente por isso traz consigo, na sua expressão de ser, algo distorcido por consequência natural, ou seja, é alguém que o seu desalinhamento interno ecoa e meio que contamina o seu ambiente, ele se torna esse elemento disruptivo, mas não no aspecto positivo. Porque existe a disrupção positiva, né? Mas no aspecto negativo da coisa, no qual ele não agrega, ele simplesmente tira, ele remove do contexto no qual ele está presente. E esse é o desafio para nós como humanos, né? É não sermos esses elementos, é sermos elementos de fato positivos, criativos, que nós venhamos em nossa existência, não importa o quão ínfima esta seja, o quão curta, né? Pois quem sabe o futuro de fato? Ninguém pode prever quando as coisas acabam ou começam e tudo é no fundo de um grande rolar de dados, mas tendo essa coerência interna, existe muito mais segurança em existir, existe muito mais poder em ser, de certa forma, no sentido de que quando você é de fato coerente consigo mesmo, você tende a fluir de forma natural, você tende a existir de modo que as coisas elas ocorrem meio que sem esforço, pois é natural. Você não precisa se debater tanto. O esforço no sentido de trabalho continua existindo, mas não é algo descomunal como todos precisam fazê-lo. Se torna natural, pois é uma expressão genuína, ou seja, ela não demanda energia adicional além do qual é necessária. Então, sempre há potencial para se fazer mais, sempre há potencial de crescimento naquilo. E é um bocado contraintuitivo, mas demanda uma reflexão esse ponto por si só. Mas vontade, seguindo essa linha, é de fato essa coisa tão poderosa, né? Pois ela de fato diferencia as pessoas, ela cria níveis distintos de humanos em um certo nível. Não no sentido ruim da coisa, mas no sentido de o quanto você consegue manifestar na realidade, no sentido de realização, no sentido de fazer coisas, no sentido de realmente criar e mover as coisas ao seu intento. De fato, deixar sua marca aqui, pois você não vai conseguir, tendo uma vontade fraca, tendo um ego fraco, fazer coisas grandiosas, entre aspas, fazer qualquer coisa de real significado. Você não vai conseguir ter grandes posses ou fazer qualquer coisa que deixe seu nome, sua marca para trás daqui a 100 ou 200 anos, se você de fato não tem essa vontade, às vezes, de essa garra de realmente fazer diferente, fazer o que ninguém faz, de às vezes enfrentar desafios que, por mais complicados e complexos que sejam, precisam ser feitos. É aquele famoso fazer o que precisa ser feito e que é um grande desafio para todos nós, pois o tempo todo nós somos meio que desafiados a agirmos dessa forma, mas a realidade talvez é que uma minoria de fato consegue não apenas abraçar esses problemas, mas de fato resolvê-los e fazê-lo de forma no qual é genuína a expressão.
a genuína ação da pessoa e não simplesmente um ato mecânico. Existe algo mais por trás daquilo. E vontade, nesse sentido, na minha percepção, é essa coisa, talvez a força mais poderosa que um humano pode vir a desenvolver. Justamente por ela não possuir esse cunho que vai para nenhuma direção, ela pode, de fato, se tornar talvez a única forma de real expressão de uma pessoa. E por isso é algo que a gente sempre deve se atentar, né, nesse sentido, para que a gente não perca essa, essa vantagem que nós temos, pois vontade acaba sendo talvez a forma no qual o livre-arbítrio é possível, através da nossa vontade, né, através desse potencial que nós temos de fazer diferente. E qualquer um pode mudar as suas próprias circunstâncias, basta de fato querer, pois nada de fato é impossível, entre aspas aqui, é claro. Existem coisas que você não vai violar as leis da física, por exemplo, mas a maior parte dos anseios humanos normais, necessidades como um todo, problemas, podem sim ser resolvidos se você tiver planejamento e organização adequada. Se você realmente não pensar numa escala de meses, mas sim de anos, talvez décadas, não existe objetivo que de fato não possa ser conquistado por aqueles no qual se propõe a fazer o que precisa ser feito a cada instante, e mais que isso, que são capazes de ver o futuro sempre olhando para frente, mas sempre mantendo os pés no chão. Como aquela velha expressão, né? Olhos no horizonte, mas pés no chão, sempre. Ou seja, que por mais duras que as coisas sejam, a gente sempre precisa vislumbrar um futuro potencial brilhante para nós mesmos, mas sempre mantendo firme dentro de nós o nosso propósito e centrado numa realidade que a gente cria constantemente com as ações presentes, ou seja, os pés no chão, que são esses atos que constroem esse futuro, que são o, os tijolos de fato dessa grande, dessa grande obra que é nós mesmos, né? E assim a gente evolui de passo em passo, de tijolo em tijolo. Bom, essa é o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos que assistiram. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like. E se tiver algo a acrescentar ou criticar também, deixe nos comentários. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até!